Olá pessoal, estamos começando a nossa 7ª aula falando de legislação aduaneira, tá bem? Nas últimas aulas falamos aí de impostos, né? IPI, ICMS, PIS, COFINS, PASEP, enfim, imposto de importação, imposto de exportação. Só uma correção aqui, falamos lá a respeito de ICMS vinculado e IPI vinculado. Para ficar bem claro, tá? Porque é tanto imposto que às vezes a gente fala uma coisa e tem a impressão que falou outra, enfim. O ICMS, então, eu vou pagar antes, né, de fazer o despacho aduaneiro, ok? Para fazer o despacho aduaneiro. E o IPI eu pagarei após o despacho aduaneiro, tá bem? Só para ficar claro aqui. Também vão se submeter a despacho, conforme nós falamos, mercadorias que, após se submeterem a despacho de exportação, retornem ao país, ou seja, além lá da mercadoria de despacho para consumo, não é? Que vai passar normalmente ali pelo despacho aduaneiro, né, de importação, vai passar também as mercadorias de admissão temporária também, não é? Com apresentação de documentação, conferência da carga, tudo bonitinho. Também aquelas mercadorias de exportação que submeteram-se, né, a despacho de exportação e foram devolvidas por algum motivo. Quando elas retornarem ao país, óbvio que não terão que se pagar impostos de importação, mas haverá despacho, tá? Conferência da mercadoria, conferência da documentação, ok? Mercadorias que após despacho de exportação permaneçam no nosso país em caráter definitivo, né? Exportação ficta ou fictícia, ok? É aquela exportação que eu faço de um produto, né? Uma máquina que eu produzi para alguém que está fazendo um serviço dentro do Brasil, né? Uma empresa internacional que está fazendo um serviço dentro do Brasil. Então a máquina não irá para o exterior e depois retornará. A máquina ela será fornecida para a empresa aqui no campo lá, né, onde ela está realizando lá a obra ou serviço, ok? E essa exportação ela será somente de documentação. Porém, mesmo assim, essa documentação e a própria máquina sofrerão despacho, tá? Também será lá agendado a receita, né? Quando será feita a conferência desse produto, desse item, né? Podendo ser ali no momento em que esse equipamento ficar pronto, né? Quando você fizer a declaração de exportação, né? O registro da exportação será feito ali também após isso, né? Após esse despacho de exportação, mercadorias que vão permanecer aqui também será feita o despacho de importação, né? Em conjunto daquela mercadoria, né? Uma vez que ela vai ficar em caráter definitivo agora no país, né? Por algum motivo eu fiz essa exportação ficta e agora essa empresa vendeu para outra ou vai abrir uma filial no Brasil e vai deixar aqui em definitivo, enfim, não importa. Quando houver esse tipo de ação, haverá também o despacho, a conferência de documentação, ok? Então, pagando ou não impostos, haverá sempre o despacho. O despacho ele é indispensável, ok? Para controle aduaneiro, controle de receita, controle de todos os órgãos anuentes aí, ou intervenientes, né, dentro do comércio exterior no Brasil. Também se submeterão a despachos mercadorias de origem estrangeira que ingressarem no país e posteriormente serão transferidas para um regime especial ou nacionalizadas, ok? Qualquer tipo de mercadoria estrangeira, então, terá despacho de importação, ok? Tem uma exceção aqui, a mala diplomática, né? A mala consular estão dispensadas do despacho de importação. Não a mala dos viajantes, dos cônsuls, né? Dos diplomatas. A mala diplomática que é citada aqui é aquele malote, vamos dizer assim, né? De troca de documentos, de brasões, né? De
documentos oficiais de um país para outro, ela tem a sua confecção própria lá, ela tem o seu sistema próprio de funcionamento, não é? Quando um país está trocando documentos com a sua embaixada, com a sua, com o seu consular ali, não é? Então, esta mala não tem nada a ver com bagagem, tá? Com bagagem é a mala consular, a mala diplomática, ok? Essa é uma exceção. Elas estão dispensadas do despacho de importação, tá bem? Também aí, né, continuando falando aí das mercadorias estrangeiras de despacho de importação, tem uma exceção aí, quando que essas malas podem ser, essas malas consulares, elas podem ser verificadas ou não, né? A inviolabilidade não se estende ao restante das bagagens dos agentes diplomáticos e consulares, conforme nós falamos, né? Então a mala diplomática é uma coisa e não tem nada a ver, essa inviolabilidade não tem nada a ver com a bagagem dos viajantes, tá bem? Essas poderão ser conferidas, ok? Muito bom. Seguindo então, falando sempre do despacho aduaneiro de importação, não é? Procedimento fiscal, ele será sempre um procedimento fiscal, mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados, né, na declaração de importação e no resto, né, em toda a documentação aí cabível, né? Analisa-se a aplicação da legislação de cada segmento, de cada ramo, não é? De cada estado, enfim. Tudo isso será verificado aí nesse processo de despacho aduaneiro de importação. Será realizado em zona primária e também em zona primária, né? Pode ser realizado em portos secos, pode ser realizado em empresas que possuem área controlada, né? Com sistema informatizado e que tem autorização da Receita, enfim. Pode ser, o despacho ele pode ocorrer em todo o território nacional. É óbvio que, em regra, acontece em zona primária, mas ele pode acontecer quando há aí uma declaração de transporte aduaneiro, um regime especial, né, que vai transportar a um outro local, para que lá nesse outro local, né, em zona secundária, seja efetuado o despacho de importação, tá bem? O despacho, então, ele compreende despacho para consumo, né, inclusive da própria mercadoria, ingressada no país com o benefício de drawback, mesmo que haja drawback, vai ingressar no país, será conferida, né, seja qualquer tipo de drawback, destinação à Zona Franca de Manaus e à Amazônia Ocidental, ou a área de livre comércio, ok? Qualquer uma dessas áreas vai haver despacho, né? Então, qualquer tipo de mercadoria, qualquer zona, né? Qualquer área, contida em remessa postal internacional ou expressa, ou ainda conduzida por viajantes, se aplicado o regime de importação comum, ok? Quando excede lá os $3.000 e tem que fazer uma declaração de importação, tem que aí também passar pelo despacho. E admitida em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais que venham a ser submetida ao regime comum de importação, ou seja, mesmo que seja uma área especial e tenha lá um regime comum, né, de despacho para consumo, sempre haverá a conferência. O despacho ele compreenderá todas essas atividades. O despacho para admissão em regime aduaneiro especial, no caso de admissão temporária, por exemplo, ou aplicado em áreas especiais, sempre ocorrerá também, mesmo na Zona Franca de Manaus, onde há uma série de isenções, há aí isenções de impostos, né, suspensão de pagamento de impostos, mas não suspensão do procedimento de despacho aduaneiro. Despacho para internação, ok? Para nacionalizar, né? Sempre que você está nacionalizando ou internando algo no país, haverá despacho, tá bem? Documentos do despacho, né? Declaração de importação, a DI, não é? Documentos base do despacho, informações comerciais e fiscais,
e pode ser simplificada, não é? Como é o caso de bagagens, de viajantes, por exemplo. Outros documentos, conhecimento da carga, fatura comercial, romaneio da carga, né? O packing list ali que consta toda a carga ali naquele destinada, né, àquele transporte, aquele local, e outros documentos que podem ser exigidos, ok? E aqui esses outros documentos, prestadores de serviço, né? Transportes, armazenamento, enfim, não é? Todo mundo aí que presta serviço nessa área. Então, as fases do despacho, né, como um resumo de tudo isso que nós falamos até aqui, o registro da declaração de importação é o início do despacho. Exclui a espontaneidade, ou seja, a partir desse momento, se for qualquer irregularidade, sofrerá multa, tá? Porque aqui você não tem mais a condição de pagar o imposto, né, antes que o Estado faça o lançamento dos impostos, da multa, né? O que ocorre é que a espontaneidade, uma vez iniciado o processo de despacho, não há mais que se falar em pagamento de impostos, em recolhimento de impostos, se você esqueceu. Não importa, aqui já excluiu a espontaneidade, terá que pagar multa. Condições para o registro. Regularidade cadastral do importador, não é isso? Lá no Siscomex, conforme nós já falamos, né? Habilitação junto às secretarias, depois de feito o estudo de similaridade e tudo mais, e autorização para você importar. Atendimento ao licenciamento e normas cambiais também, né? Junto ao Banco Central, à Receita e tudo mais. Presença de carga, né? Que é um documento que confirma, né, a presença da carga, né? Possibilidade de registro antecipado. Mesmo que essa carga não esteja presente já na área primária ali, né, na zona primária ou na zona secundária, onde for feito, onde será realizado o despacho, né? Se você tem já um documento de presença de carga da transportadora, né, você já pode antecipar, né, fazer um registro antecipado ali, já para agilizar o seu processo de importação. Em alguns casos isso é possível. Pagamento dos tributos e contribuições incidentes, né? Então todos os tributos aqui, inclusive o ICMS, não é? O imposto de importação, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, ok? O importador pode verificar a mercadoria, óbvio, né? Quando você vai lá fazer o despacho, antes de pagar todos esses impostos, verifica-se a mercadoria para ver se não tem nenhuma avaria ali, não é? Se você está pagando o valor aduaneiro correto, que será a base de cálculo dos seus impostos, né? Então você tem que verificar se isso tudo está em ordem para você pagar o preço justo, né, de impostos, ok? Porque nós sabemos, né, para pagar é até relativamente fácil, é só você fazer as declarações corretamente e recolher os impostos. Agora, se você pagou errado para receber de volta, vai dar um pouco mais de trabalho, não é isso? Fases do despacho, né? O registro da DI, ainda falando, né, das fases do despacho, um prazo para registro. Você, né, isso chegou lá a mercadoria, você tem um prazo, você tem até 90 dias da descarga, se a mercadoria estiver em recinto alfandegado de zona primária, né? Lembrando que você vai pagar também essa estadia dessa carga lá. Então, normalmente as pessoas se apressam, porque isso não é muito barato. Até 90 dias contados do recebimento do aviso de chegada da remessa postal. No caso de remessa postal, né? Chegou lá, depois que você recebeu o aviso de chegada, você tem 90 dias. No caso das cargas, não, você tem 90 dias a partir da descarga. Ou até 45 dias após esgotar-se o prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado de zona secundária, ou seja, quando você leva para um porto seco, né, ou mesmo para um armazém, né, um galpão que tenha essa habilitação para se fazer despacho ali, mesmo que seja somente de uso privado, né, não uso público, você terá o seu prazo reduzido em 45 dias para fazer o registro da DI e iniciar, né, o processo de despacho aduaneiro, ok? De importação.
as fases do despacho, né? Então você tem a seleção para a conferência aduaneira, que é a parametrização e canal. Isso já acontece quando você faz lá o registro no Siscomex, não é? Quando você faz todo o registro no Siscomex, ele já vai indicar lá qual canal, se vai ser canal verde, amarelo, vermelho ou cinza, ok? E esses canais, eles indicam um grau de fiscalização diferenciada, não é? Um canal verde, haverá conferência, todos eles haverá conferência de documentação, né, da própria carga, da inspeção. Num canal verde, mais superficial, num canal amarelo, haverá uma conferência maior sobre a carga. Num canal vermelho, aí terá que ser 100%, ok? No canal amarelo, mais aleatoriamente, não é? E num canal cinza, aí é muito mais, além da documentação, da carga, o próprio fornecedor, o próprio cliente. Então há uma investigação aí mais profunda, né? A parametrização é realizada por intermédio do próprio sistema, o Siscomex, ele vai direcionar essa carga a um canal. Como? Não é? Ele vai utilizar informações ali sobre a sua vida, né? Ali, como você se você já importou antes, se o tipo de produto, né? Aquele tipo de produto não apresenta nenhum tipo de problema maior, né? Então, o tipo do produto, o próprio fornecedor, o próprio cliente, tudo isso já direciona o Siscomex para levar a sua DI para um canal, até porque a sua importação para um canal, né? Até porque são realizadas milhões aí de importação, né? De importações por mês, por ano, e tudo isso acaba construindo uma base sólida dentro do próprio sistema por estatística, né? Aquilo que deve ser analisado por cada canal, ok? Ainda que direcionada para um canal verde, conforme falamos, poderá haver aí uma conferência documental ou física. Não é comum, mas pode acontecer, tá? Quando vai para um canal verde é porque aquela importação é feita, aquele produto não tem nenhum, né? É feito em larga escala por várias pessoas, ou sua empresa faz aquela importação há muitos anos. Isso costuma facilitar, nunca teve problemas. As inspeções que foram direcionadas ocorreram sem nenhum tipo de avaria, sem nenhum tipo de não conformidade, né? Então, isso acaba facilitando o próprio trabalho da Receita, né? Também que dispõe aí de um número limitado de funcionários, para o tanto, né, de fronteira, tamanho de fronteira e o tamanho de importações e exportações que o Brasil faz. Apesar do Brasil ainda precisar evoluir muito, né, na questão de comércio exterior, ok? Mas mesmo assim, né, os recursos são sempre limitados. Ainda dentro da fase de despachos, né, então haverá conferência aduaneira, né, vai identificar ali o importador, verificação da mercadoria, né, aquela classificação fiscal que discutimos bastante lá nas aulas de comércio internacional, valoração aduaneira também, se foi feita de forma correta, também discutido lá nas nossas aulas de comércio internacional, confere cumprimento de outras obrigações, né, obrigações acessórias aqui, não é? De documentação, de fiscalização, enfim, né, de registro, de licenças para aquele tipo de importação, daquele tipo de produto, ok? Tudo isso é feito na conferência aduaneira. A conferência, conforme falamos, poderá ser realizada numa zona primária, normalmente, como é feita, ou numa secundária, né, tendo aí uma condição especial com outros tipos de prazo. Se houver uma interrupção no despacho, ela será de no máximo 60 dias, ou seja, durante o despacho ali faltou uma licença, um documento, algo que você terá que providenciar. Então, dentro daquele prazo que nós falamos de 90 dias para você fazer o despacho, recolher a mercadoria, senão será considerado uma pena de perdimento ali, antes, né? Então interrompe-se esse prazo e abre-se mais 60 dias ali para você conseguir essa documentação,
essa regularização e aí dar continuidade ao seu procedimento de despacho, né? Lembrando mais uma vez que essa sua mercadoria estará armazenada e terá um custo dessa armazenagem também, ok? Desembaraço e entrega da mercadoria. Depois de feito tudo isso, depois de feito então toda essa conferência, depois de feito todos, né, de analisado a documentação, recolhimento de impostos, documentação de todos os envolvidos, é feito o desembaraço, né, pelo auditor da Receita Federal e então a mercadoria é entregue. Ok? Então, muito bom. E quando pode haver aí o cancelamento, né, de uma declaração de importação já registrada, né, lá no Siscomex, né, para você não perder aquele prazo, enfim. Quando é necessária a face necessária aí o cancelamento, né, desse tipo de alguma DI que foi registrada. Quando pode ocorrer isso? Quando a mercadoria declarada não ingressou no país. Você fez aquela antecipada com a presença de carga, mas quando chegou realmente o navio lá, o trem, o caminhão, enfim, a mercadoria não está lá, não carregaram naquele veículo por algum motivo, então você vai cancelar aquela DI. No caso do despacho antecipado, inclusive, né, a mercadoria não ingressou no país ou foi descarregada em recinto alfandegado diverso daquele indicado, né, na declaração de importação. Então, por algum problema também você poderá cancelá-la, né, cancelar esse registro no Siscomex. Com apenas, né, com essas situações e, obviamente, né, configurando, né, apresentando aí as razões. Por determinada, se for determinada a devolução da mercadoria ao exterior ou a sua destruição, então aquela mercadoria chegou, mas é proibida no Brasil, né, vai ter que devolver ou destruir, por exemplo, também, né, você pode entrar lá e solicitar a cancelamento dessa DI, né, por não atender legislação ambiental, sanitária, segurança também, não é? Poderá então fazer o cancelamento. A importação não atender os requisitos para a utilização do tipo de declaração registrada e não for possível a sua retificação, né? Ou seja, toda a documentação que você fez está errada e não há como se corrigir por algum motivo ali, não tem como se fazer uma retificação. Então não será concluído, né, o processo de despacho, você vai devolver essa mercadoria. E também por qualquer erro de expedição, né? Veio o produto errado para você, enfim, você vai devolver, você vai cancelar também a declaração de importação, né? Também, né, quando for declarado, for registrada com erro, né, relativamente, quando tiver um erro na própria DI, né, o número de inscrição, né, do importador, CPF, CNPJ, exceto quando se tratar de erro de identificação de estabelecimento da mesma empresa, passível de ratificação no sistema, né, de retificação, perdão. Então, nesse caso aqui, se você colocou um CPF ou um CNPJ totalmente errado de uma outra empresa, não há como se corrigir, tem que cancelar a DI, ok? Mas se for de um estabelecimento seu mesmo, você só utilizou, você tem vários CNPJs e utilizou um lá erroneamente, você terá como fazer a retificação no próprio sistema, ok? Se também registrou lá a unidade da Secretaria da Receita responsável por aquele despacho aduaneiro, né? Então, também poderá ser cancelada aquela DI. Obviamente que aí pode se fazer outra, né? Cancela aquela e faz uma outra, porque não há como se corrigir isso, ok? Se for registrada equivocadamente, mais de uma DI para a mesma carga, ou seja, você acabou lá registrando duas DI, né, duas declarações de importação para uma mesma carga, então vai justificar lá e vai cancelar uma delas, né, deixando válida apenas uma. Quando não será autorizado, né, o cancelamento de uma DI já registrada?
aquelas que forem ali levantados indícios de infração, né? Durante a apuração ali, ou seja, durante o próprio despacho, né, aduaneiro ali, é verificado algum tipo de infração ali, então também você não poderá cancelar a DI. E também em caso de perdimento, né, aquilo que foi dado como perdimento, passou lá os 90 dias, enfim, a mercadoria já foi, já era, você pode também, nesse caso também, não será autorizada, né, o cancelamento da DI. Ela ficará lá em aberto e a própria Receita fará lá o que tiver que fazer, né, os procedimentos dela lá também. Cancelamento poderá ser de ofício, né, sempre com todas as hipóteses que nós falamos aí, ou seja, a própria Receita vai lá e cancela, né, sem a sua permissão ou sem a sua participação. Ela percebeu que aquilo está aberto lá por algum motivo e que está errado, ela mesma vai lá e cancela, ok? Mesmo que já esteja registrada. As espécies de declaração, né, que nós temos de DI, né, de declaração de importação. Nós temos as com registro no Siscomex, podendo ser a declaração de importação e a declaração simplificada de importação, todas elas com registro no Siscomex. E sem registro no Siscomex, a declaração simplificada, né, de importação, que é o formulário, né, aquele no porto, aeroporto, que as pessoas normalmente fazem, né, por bagagem, né, e aqui em outro caso, as amostras em valor comercial, né, importações de pessoas físicas, inferiores a $500. Então, aquela taxa, né, que nós falamos lá atrás, de $500 por pessoa, né, tanto para compra no exterior, mais as compras na loja franca, ok? É o limite, né, por pessoa. Após isso, terá que pagar os impostos. A DIRE, aí, né, que são remessas expressas, né, utiliza sistemas de remessa, são aquelas remessas postais expressas, enfim, vai utilizar o sistema próprio dela lá, um outro formulário, né, um outro tipo de espécie de declaração. Nota de tributação simplificada, né, remessas postais também, até $500 também, tudo aquilo que você pode comprar no exterior, continua valendo o prazo para o valor, né, de $500, inclusive para as remessas postais, ok? A urna funerária, né, um rito sumário baseado no conhecimento da carga. Então, para a liberação de urna funerária, por exemplo, né, se o Brasil tivesse em guerra e algum soldado, né, enfim, ou algum brasileiro lá fora faleceu, vai ser enterrado no Brasil, essa urna funerária ela seguirá um rito sumário aí de despacho aduaneiro, né? Como tudo tem que passar por despacho, ela também passará, mas num rito sumário, né? Num rito resumido ali, para agilizar esse processo, né? Somente o conhecimento da carga já vai ser suficiente, não precisa de nenhum tipo de documentação além disso, ok? Quais são as modalidades de lançamento de tributo? Isso aqui é muito mais discutido em direito tributário, mas só para deixar muito bem claro aqui. Nós temos a homologação, né, que é aquela que ocorre para todos os tributos incidentes, né, ou seja, é quando você faz o recolhimento dos impostos, né, você faz a declaração lá, por exemplo, do ICMS, do IPI, do PIS, do imposto de importação, você recolhe, você paga, você apresenta aquela documentação. A posteriori, o governo tem um prazo de 5 anos, né, conforme falamos aí de prazo de decadencial e depois prescricional, prazo de 5 anos decadencial para verificar se está tudo correto e aí sim ele fazer a homologação. Então, você não faz a homologação, você faz o recolhimento dos impostos. Quem faz a homologação é a administração pública, ok? Depois de conferir se os seus pagamentos estão todos corretos. Pode-se fazer isso de forma direta, né, ou de forma tácita, né? Se o governo não se manifestar, é porque está correto e foi homologado, ok? Dentro desse prazo de 5 anos. Até lá o governo ainda pode verificar isso. E se verificar alguma infração,
ele fará a cobrança, né, dos impostos devidos, das multas, dos juros de mora e tudo mais, e tem um prazo prescricional de 5 anos aí para jogar isso, né, para dívida ativa ou te cobrar judicialmente, enfim. Declaração, né, adotada apenas para bagagem acompanhada, que é a declaração que você faz de próprio punho ali, né, de que eu estou trazendo essas mercadorias aqui, no caso em impostos, né, aí no direito tributário nós temos outras aí, como declaração de imposto de renda, por exemplo, né? Aqui de importação não, é mais comum esse tipo de modalidade de lançamento nas questões de bagagens apenas, né? E os lançamentos de ofício, né, que são as infrações às normas aduaneiras, né? Apuração de falta e avaria, se for o caso, bagagem e remessa postal, né? Esses lançamentos de ofício, eles são feitos pela autoridade aduaneira, né? Normalmente pela Receita Federal, ok? Em resumo, mostrando aqui um quadrinho apenas para acompanhamento visual de tudo aquilo que nós discutimos aqui, né? Antes de fazer a importação, então, você vai fazer o licenciamento, né? Sempre que for exigível, né, para algum tipo de carga, vai passar, inclusive, pelo processo lá de apuração de similaridade e tudo mais, não é? Aquilo que já falamos aqui que está fora da exigência de similaridade, não, mas aquilo que houver essa exigência terá que ser, lá durante esse licenciamento, será analisado. Controle informatizado da carga do Siscomex, né? Carga, mantra, né? Versus mantra lá, tudo que ocorre. Disponibilidade da carga, não é isso? Aí, a carga estando presente, ali tem a presença da carga, você vai fazer o registro da DI. A parametrização, né, o próprio Siscomex já vai dizer qual é a parametrização, né, verde ali, tem uma análise fiscal, bloqueia ou libera também, né? O amarelo, o vermelho e o cinza, né, que aí vai fazer a recepção de documentos, a distribuição ali para qual fiscal vai analisar aquilo, a conferência aduaneira, né, no caso do canal amarelo, será mais aleatória, não é? No canal vermelho ela será basicamente de 100% e no canal cinza a documentação aí não vai ser nenhuma conferência, vai ser uma varredura, não é? Não só da documentação, da carga do veículo, dos agentes, né? Todo mundo envolvido, ok? Aí sim ocorre o desembaraço aduaneiro, né? Antes, né? Você obviamente vai pagar todos os impostos, né? E aí, com todas as guias, inclusive do ICMS, vai ocorrer o despacho aduaneiro. E aí a entrega da mercadoria, que também você terá que fazer o pagamento do IPI, tá bem? Então, é aí um resumo de tudo aquilo que discutimos sobre processos, né, de desembaraço, né, de importação, tá bem? Então, finalizamos aqui essa aula, voltamos nas próximas, até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.